famoso chá de alho com limão. Abre as veias do pênis com essa receita antiga e eficaz, melhora a circulação e deixa o pênis com ereções firmes, duras, igual pedra. É forte? É, mas é exatamente isso que muitos homens sentem quando a circulação volta a funcionar do jeito que deveria. Eu sou a doutora Márcia Rodrigues. Há mais de 20 anos acompanho de perto homens que chegaram ao consultório desacreditados, frustrados, achando que estavam perdendo a masculinidade. O pênis não falha por acaso. Ele responde diretamente ao estado das veias, das artérias e da saúde vascular como um todo. Quando essas veias estão contraídas, inflamadas ou endurecidas pelo tempo, estresse, má alimentação e sedentarismo, o resultado aparece rápido. Pressões fracas, lentas, que não duram ou simplesmente não vêm. Esse chá antigo não surgiu do nada. Ele atravessou gerações justamente porque atua onde o problema começa. O alho age ajudando a dilatar os vasos, favorecendo o fluxo de sangue. O limão entra limpando, equilibrando e potencializando esse efeito, reduzindo inflamações silenciosas que bloqueiam a circulação íntima sem o homem perceber. Se você quer entender como fazer esse chá da forma correta, do jeito que realmente funciona e não como ensinam errado por aí, fica comigo. Agora preste atenção, porque aqui é onde a maioria erra e depois diz que não funcionou. Você vai usar 4 dentes de alho grandes, daqueles mais graúdos. Se forem pequenos, pode usar 5. Não precisa triturar até virar pasta. O segredo é apenas amaciar o alho, quebrar a estrutura dele para liberar os compostos que atuam na circulação. Pode ser com um socador, o fundo de um copo ou até a lateral da faca. É só esmagar, não é moer. Depois vem o limão. Use um limão médio ou grande, de preferência bem verde. Corte as pontas e divida em 4 partes sem espremer ainda. O limão não entra para dar gosto. Ele entra para agir junto com o alho dentro da água quente, liberando os compostos certos no momento certo. Coloque o alho amassado em uma panela pequena e acrescente meio copo de água. Não é para encher a panela. Pouca água é importante para o chá ficar concentrado e funcional. Em seguida, coloque o limão cortado dentro da panela, bem no meio. Leve ao fogo alto, tampe e espere levantar fervura. Assim que ferver, abaixe o fogo para o mínimo e deixe ali por cerca de 5 minutos. Não precisa contar no relógio. É o tempo suficiente para o alho liberar os ativos e o limão começar a soltar suas propriedades sem destruir o que importa. Depois disso, desligue o fogo, espere alguns segundos, abra a panela com cuidado e, ainda quente, use um garfo para espremer bem o limão dentro da água ali mesmo. É nesse momento que muita coisa acontece. O suco se mistura com o caldo do alho e cria a base desse chá que atua diretamente na circulação. Em seguida, é só coar. Tire as cascas, os pedaços sólidos e fique apenas com o líquido. Esse é o chá. Simples, direto, sem frescura. Nada de açúcar, nada de mel, nada de misturar com outra coisa nessa fase. Se você adoçar, você atrapalha o efeito vascular. O sabor não é o ponto principal aqui. O resultado é agora vem um ponto decisivo que separa o homem que sente resultado daquele que toma uma vez, não entende nada e abandona. Esse chá não é para tomar de qualquer jeito, nem a qualquer hora. O corpo masculino responde melhor quando você respeita o momento certo. O melhor horário para tomar é à noite, cerca de 30 a 40 minutos antes de deitar. Nesse período, o organismo entra naturalmente em modo de reparo, a circulação se reorganiza e os vasos respondem melhor. É nesse silêncio do corpo que o efeito acontece com mais força. Não é um chá para sair correndo depois, nem para misturar com refeição pesada. Você toma uma xícara apenas, não mais do que isso. Beber em excesso não acelera nada, só sobrecarrega o sistema. O corpo não funciona na base do exagero, funciona na constância. O ideal é tomar por 3 noites seguidas. 3, nem uma nem 10. 3 noites já são suficientes para estimular a circulação, reduzir inflamações silenciosas e melhorar a resposta vascular. Depois disso, você pausa, dá um descanso para o organismo trabalhar sozinho com o estímulo que recebeu. Muitos homens relatam que já no segundo dia percebem algo diferente. Às vezes não é nem durante o sexo, mas ao acordar. A ereção matinal aparece mais cheia, mais firme e mais presente.
Isso é um sinal claro de que o sangue está circulando melhor. Quando a ereção da manhã melhora, a do resto do dia acompanha. Agora, preste atenção. Esse chá não é estimulante sexual. Ele não mexe com desejo, não altera a cabeça, não cria excitação artificial. Ele age onde precisa agir, no fluxo de sangue. E quando o sangue flui, o corpo responde sozinho. Isso é o que devolve confiança ao homem, porque não depende de efeito imediato ou psicológico. Se você estiver usando esse chá como prevenção, mesmo sem estar com problema grave de ereção, pode fazer esse ciclo uma vez por mês. Isso ajuda a manter a circulação ativa e evita aquela queda gradual que muitos só percebem quando o problema já está instalado. Enquanto você toma esse chá, algo muito específico começa a te acontecer dentro do corpo masculino. E quase ninguém explica isso com clareza. O sangue começa a circular com menos resistência. As paredes dos vasos, que com o tempo ficam mais rígidas por estresse, má alimentação, sedentarismo e inflamações silenciosas, passam a relaxar. Quando isso acontece, o caminho fica livre. O pênis depende totalmente desse mecanismo. Ele não cria a ereção sozinho. Ele apenas responde à quantidade e à qualidade do sangue que chega. Quando a circulação está ruim, a ereção até tenta vir, mas não se sustenta. Quando a circulação melhora, a resposta muda completamente, a rigidez aumenta, o tempo de manutenção melhora e a sensação de controle volta. O alho atua favorecendo a liberação de substâncias que ajudam os vasos a se expandirem de forma natural. Isso não é agressivo, não força o corpo, não cria dependência, é um ajuste interno. O limão entra reduzindo inflamações microscópicas que atrapalham esse processo sem dar sintomas claros. Muitos homens têm inflamação vascular e não sabem. Só percebem quando a ereção começa a falhar. É por isso que alguns homens dizem que depois desse chá não foi só o pênis que respondeu melhor. O corpo fica mais quente, a disposição aumenta, o cansaço diminui. Tudo isso é circulação melhorando. O pênis apenas denuncia primeiro porque é o órgão mais sensível a qualquer falha nesse sistema. Homens acima dos 40 sentem isso ainda mais rápido, porque naturalmente os vasos já não têm a mesma elasticidade de antes. Mas homens mais jovens também se beneficiam, principalmente aqueles que vivem sob estresse constante, dormem mal ou passam muito tempo sentados. A circulação sofre em silêncio até cobrar a conta. E aqui eu preciso ser muito clara. Esse chá não substitui hábitos ruins. Ele ajuda, ele estimula, ele destrava, mas não faz milagre. Se o homem continua sabotando o próprio corpo todos os dias, ele funciona melhor quando você entende que está ajudando o seu organismo a fazer o que ele já sabe fazer. Só estava impedido. Agora preste atenção nisso, porque aqui está o erro silencioso que faz muitos homens jogarem fora todo o efeito do chá sem perceber. Não adianta fazer certo na panela e errar no comportamento. Enquanto estiver usando esse chá, você não deve misturar com álcool nem no mesmo dia. O álcool contrai os vasos, inflama o sistema vascular e faz exatamente o oposto do que o alho e o limão estão tentando corrigir. Mesmo uma cervejinha inocente à noite já atrapalha a resposta. Se quer resultado, precisa escolher. Outro ponto importante, não tomar esse chá logo depois de refeição pesada. Carne em excesso, gordura, fritura. Tudo isso desvia o fluxo sanguíneo para a digestão e reduz o impacto do chá. O corpo entra em modo de esforço digestivo e a circulação não responde como deveria. Por isso, eu insisto no horário noturno com o estômago mais leve. Também não adianta tomar e logo em seguida ficar rolando no celular até tarde, dormir mal com a mente acelerada. O sono é parte do processo. É durante o descanso profundo que o corpo regula hormônios, vasos e resposta sexual. Chá sem sono é metade do caminho perdido. Outro erro comum é querer sentir efeito imediato e testar o pênis como se fosse um botão. Esse chá não funciona como estimulante químico. Ele age de dentro para fora. Alguns homens sabotam o próprio resultado por ansiedade, tensão e expectativa exagerada. Quando relaxam, o corpo responde melhor. Ereção saudável é consequência, não cobrança. Evite também combinar esse chá com remédios vasodilatadores sem orientação. Não é porque é natural que deve ser misturado com tudo.
O excesso de estímulo vascular pode causar dor de cabeça, queda de pressão ou mal-estar. Simples funciona melhor. E aqui vai algo que quase ninguém fala. Pornografia em excesso durante esse período também atrapalha. Ela gera estímulo artificial, desorganiza a resposta natural do corpo e confunde o cérebro. Se você quer testar a resposta real da sua circulação, precisa deixar o corpo agir de forma limpa, sem interferência exagerada. Quando o homem respeita esses cuidados simples, o resultado aparece com muito mais clareza. A ereção vem mais cheia, mais estável, menos dependente de estímulo constante. E isso muda tudo, principalmente a confiança. Para esse chá realmente fazer sentido na sua vida, ele precisa entrar como parte de uma rotina inteligente, não como um ritual desesperado. O homem que tem resultado é aquele que usa, entende o efeito, respeita o corpo e segue em frente com constância, não com obsessão. Depois de fazer o ciclo de 3 noites, você para, observa o corpo, observa as ereções da manhã, a resposta ao estímulo, a firmeza durante a relação. Muitos homens percebem que o corpo continua respondendo melhor mesmo dias depois. Isso acontece porque a circulação não desliga quando você para de tomar. Ela foi estimulada a funcionar melhor. Se quiser manter esse estímulo ao longo do tempo, o ideal é repetir o ciclo uma vez por mês. Não toda semana, não o tempo todo. O corpo masculino gosta de estímulo seguido de descanso. É assim que ele se reorganiza. Mas eu sempre reforço no consultório. O chá sozinho não sustenta tudo. Ele funciona melhor quando o homem entende 3 coisas simples: dormir melhor, se movimentar mais e reduzir o que inflama o corpo. Não precisa virar atleta. Caminhar, alongar, respirar melhor já ajuda a circulação. O pênis responde rápido a essas mudanças. Quando a circulação melhora, a relação muda. O homem para de ficar preocupado se vai falhar, para de antecipar o problema e começa a confiar novamente no próprio corpo. E confiança, nesse ponto, não é psicológica, é fisiológica. O corpo responde e a mente acompanha. Esse chá não é sobre virar um touro da noite para o dia. É sobre voltar a funcionar como um homem saudável, com ereções firmes, previsíveis e naturais, sem depender de sustos, de comprimidos aleatórios ou de promessas vazias. Se você chegou até aqui, é porque entende que o problema não é falta de desejo, é circulação.